Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia e hoje nós falaremos sobre genética e biotecnologia. Eu começo falando com você sobre a manipulação genética. Somente por meio dos estudos de Mendel, que foi o nosso conteúdo das aulas anteriores, deu-se início à compreensão dos mecanismos envolvidos na transmissão das características hereditárias. Você já vai lembrar, né? Que Mendel estudou a geração parental, formando a geração F1 através da autofecundação e também colocando a geração F2, né? E analisando toda a forma de hereditariedade, e analisando as características fenótipas e genótipas de cada um. Bora lá. O aprofundamento do estudo desses processos possibilitou o desenvolvimento de novas técnicas para manipulação genética, criando dois ramos da ciência, a engenharia genética e também a biotecnologia. Nós vamos falar agora sobre a construção de um heredograma, certo? Que será como é que eu posso dizer? Será uma parte bastante utilizada por nós a partir de agora. O heredograma, ele é a representação gráfica das relações de grau de parentesco entre indivíduos de uma família. Essa representação gráfica das relações de grau de parentesco de uma família vai possibilitar a visualização do padrão de manifestação de uma determinada característica ao longo das gerações. Aqui no heredograma, vocês conseguem perceber que há nomes masculino e feminino, tá? E algumas características específicas para cada um deles. Em um heredograma, o sexo masculino será sempre representado por um quadrado. Em um heredograma, o sexo feminino será sempre representado por um círculo. E ignorado geralmente é um triângulo. Tranquilo até aí? Masculino quadrado, feminino redondo. Tranquilo, né? Quando o indivíduo apresenta alguma característica específica que está sendo analisado no heredograma, essa figura será sempre pintada totalmente, certo? No caso de casamento, que é, por exemplo, se eu quero colocar um heredograma dizendo que aqueles são os pais daquela família, vai ter uma linha, como essa aqui na imagem, unindo, certo? O sexo masculino com o sexo feminino. No caso de casamento consanguíneo, aqui como está para vocês, vão ter duas listrazinhas, como está específico aqui para vocês aqui embaixo, tá? No caso de filiação, que são os filhos daquele casal inicial, como está aqui embaixo para vocês, vão estar ligados o casal aqui, e abaixo vai estar o filho. Nesse caso do heredograma, eu sei que aqui se trata do pai, certo? O quadrado, mãe, o redondo, e aqui abaixo o filho que é a filiação. Aqui do lado nós temos também a filiação, tendo um menino e uma menina, tranquilo? Aqui nós temos a família, onde está aqui desse lado o pai, que é esse quadrado, o redondo aqui é a mãe, percebam que tem uma linha ligando os dois. Aqui mais abaixo nós temos a filiação, quadrado, ou seja, dois meninos e uma menina. No caso de indivíduos da família falecidos, nós temos aqui, como aqui na imagem, o quadrado com um cortezinho. No caso de gêmeos monozigóticos, eles estão ligados como filiação aqui em cima e percebam que eles estão ligados um pouco mais diferentes, apresentando essas linhas ligando um ao outro. No caso de gêmeos dizigóticos, que são aqueles que não são idênticos, a diferença é que não vai haver uma linha, como no caso dos monozigóticos aqui em cima, unindo os dois. Então, esse aqui é um heredograma, certo? Mostrando para vocês as características dele. Lembrando, masculino quadrado, feminino redondo, ignorado o triângulo, apresentando aquela característica analisada, bolinha ou quadrado totalmente pintados. Falou em família, casal, tem uma linhazinha unindo os dois. São os filhos, tem um quadradinho unindo eles a esse casal. Bora lá. Aqui eu tenho um exemplo de heredograma do lobo da orelha, certo? Lobo solto, característica dominante, presente na maioria das pessoas. Lobo preso, característica recessiva. Então, como o lobo preso é uma característica recessiva, esses indivíduos que estão pintados aqui no heredograma são aqueles que possuem o lobo da orelha preso. Quem não está pintado não tem essa característica, certo? Que é uma característica
Se não tem essa característica, então não está com nenhum quadradinho ou círculo pintados. Aqui nós temos a geração F1, desculpa, a geração 1, onde nós temos o casal. A mulher, aqui redondinho, casou-se com um homem, aqui quadrado. Tiveram 3 filhos, observe a filiação. Uma menina com lobo preso, um menino com lobo solto, uma menina com lobo solto. Observem que as 2 filhas desse primeiro casal aqui casaram-se, certo? A menina que casou-se, certo? Que tem o lobo preso, casou-se com o marido, com o homem, né? Que não tem o lobo preso. E teve uma filha com o lobo, que não tem o lobo preso também, com o lobo solto, ou seja, com essa parte da orelha soltinha. Tranquilo até aí? Bora lá. Aqui do outro lado nós temos a menina que não tinha o lobo preso, casou-se com um homem que tinha o lobo preso, tendo um filho com o lobo preso também. Essa que é uma característica recessiva. Característica recessiva é ter o lobo preso, ok? Tá pintadinho, tem essa característica recessiva no heredograma. Espero que todos vocês tenham acompanhado. Vamos falar então agora sobre a revolução genética. Compreender a herança genética e a relação entre genes e características fenotípicas, que são aquelas que nós conseguimos ver, observar, lembram disso? Bora lá. Foi apenas o início. Com o passar do tempo, foram desenvolvidas técnicas para obter indivíduos com genótipos específicos, que são com genes específicos. Isso permitiu, por exemplo, a pesquisa sobre formas de alterar o genoma para tratar e prevenir algumas doenças. Essas pesquisas e suas aplicações fazem parte da chamada biotecnologia, que consiste no conjunto de conhecimentos de várias áreas do saber e de técnicas nas quais seres vivos são utilizados como parte integrante do processo, artesanais ou industriais, na produção de serviços ou produtos considerados de interesse humano. Então, essa revolução genética trouxe para nós a biotecnologia tão utilizada por todo o mundo. Aqui em Revolução Genética, eu falo para vocês sobre a biotecnologia e quero que vocês percebam que essa biotecnologia, ela liga várias áreas diferentes. Ela liga a química e a química industrial, a bioquímica, a biologia molecular, a engenharia bioquímica, a engenharia e a biologia. Então, a biotecnologia, ela vai ser um conjunto de várias áreas comuns, seguindo o mesmo objetivo. Aprender sobre as relações entre ciência, tecnologia e sociedade nos permite acessar conhecimentos que capacitam os cidadãos, analisar de forma esclarecida e crítica diversas situações que influenciam a vida atual e o futuro da humanidade. Então, é muito importante saber sobre a genética para cada vez mais nos ajudarmos nós seres humanos e também ajudarmos o nosso planeta. Possibilidades biotecnológicas. As possibilidades são inúmeras. Na saúde pública, por exemplo, a produção de medicamentos e a cura de doenças. Então, muitas doenças tiveram suas curas ou tiveram tratamento, certo? Através desse conhecimento sobre a genética, e as biotecnologias estão aí ajudando muito e muito em todos esses casos de doenças. Também são importantes as biotecnologias no judiciário, porque elas contribuem para o fornecimento de comprovações de autoria criminal. No meio ambiente, as biotecnologias vêm cada vez mais buscar o aumento da produtividade agropecuária e também da geração de energia, uma geração de energia limpa para evitar esse desgaste tão grande do nosso planeta. Soluções genéticas. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ainda não é fácil alterar geneticamente um organismo de maneira controlada em laboratório. Essas modificações, no entanto, estão ocorrendo com grande frequência. Falaremos agora então sobre os transgênicos. Os avanços da biotecnologia possibilitaram produzir novas variedades de seres vivos por meio da manipulação genética. Inserindo um fragmento de DNA responsável por características de interesse científico ou comercial de um organismo doador no DNA do receptor. Todos os alimentos que vocês forem ingerir, que tiverem esse T, certo? No triângulo amarelinho, quer dizer que são alimentos transgênicos, ou seja, são alimentos feitos em laboratórios ou que usaram algum material do laboratório e são modificados geneticamente. Os organismos que recebem e passam a conter DNA vindo de outro ser vivo são considerados
transgênicos. Estes organismos fazem parte do grupo dos organismos geneticamente modificados, chamados de OMG, que vão reunir também indivíduos que tiveram genes alterados sem isenção de genes de outro ser vivo. Nesses casos, determinado gene pode ser ativado ou desativado, dependendo do objetivo desejado. Ou seja, se um indivíduo, se um carneiro, por exemplo, for portador de alguma doença, é possível geneticamente modificar, inativar aquele gene para que aquele indivíduo nunca apresente aquela característica, aquele fenótipo. Mas ele vai carregar o gene para aquela característica, passando ele para seus descendentes ainda. Na natureza, já ocorriam e ainda ocorrem alterações de mutações naturais, mas a transgenia, além de ser uma evolução no melhoramento genético convencional, também vem ajudar a possibilitar, a modificar organismos de acordo com o objetivo desejado, levando determinada característica de um indivíduo para o outro. Em relação aos cultivos agrícolas, já foram desenvolvidas muitas variedades transgênicas, principalmente entre plantas resistentes às pragas, menos suscetíveis ao uso de agrotóxicos, mais nutritivos ou com formas e cores que tenham apelo comercial. Então, os transgênicos estão aí ou para modificar aquela plantação, para fazer com que ela fique mais resistente, ou para modificar as suas cores e seu tamanho, para que ela seja mais rentável, para que ela renda mais dinheiro para aquele produtor. Em relação à transgenia ou aos alimentos transgênicos, tem gente a favor, tem gente contra. Alguns dos argumentos de quem é a favor aos transgênicos é que eles defendem que os transgênicos trazem um aumento da produtividade agrícola, uma produção de alimentos mais nutritivos e que eles poderão acarretar na redução de desnutrição e da fome mundial. Já quem é contra os transgênicos trazem alguns argumentos como, por exemplo, os transgênicos podem afetar gravemente os ecossistemas naturais devido à ampliação das áreas de monoculturas. Os transgênicos podem afetar a saúde, como os alimentos transgênicos são relativamente recentes, ainda não houve tempo suficiente para conhecer as consequências que seu consumo pode provocar no organismo. Então, esses são um dos argumentos utilizados pelas pessoas contra a utilização, a produção desses alimentos transgênicos. Falarei para vocês agora sobre a terapia gênica. Ela que é um procedimento em que se realiza a injeção de um gene em células vivas, com o intuito de prevenir ou promover o tratamento ou até mesmo a cura de algumas doenças. Então, a terapia gênica ela é uma terapia nova, certo? Mas bastante utilizada aí no tratamento de muitas doenças. A terapia gênica pode se apresentar em 3 modalidades de ação. Pode ser a substituição de genes mutantes, pode ser a inativação ou a correção de genes mutantes e também pode se apresentar na marcação de células doentes. Na terapia gênica, certo? Eles pegam um gene normal, inserem um vírus, então eles vão modificar aquele vírus para fazer com que o vírus leve esse gene normal, certo? Para dentro da célula, para a medula óssea vermelha. Estando esse vírus dentro da medula óssea vermelha, o DNA viral e o gene normal vão ser inseridos em um cromossomo, certo? Então, ao fazer a terapia gênica, eles modificam o vírus para que ele leve o gene bom para poder tratar, para poder ajudar, para poder curar tal doença. E esse vírus será depositado na medula óssea vermelha para que ele entre na célula, seria um vírus do bem, para que ele entre na célula e modifique geneticamente aquela parte que é necessária mudança. Caso a terapia atue em um gameta, ou masculino, ou feminino, ou espermatozoide, ou ovócito, esse procedimento poderá interferir no genoma da própria geração. Então, se a terapia gênica for realizada naquele indivíduo que é recessivo para alguma característica, ou que carrega geneticamente uma doença, fazendo a terapia gênica, pode ser que os filhos desses indivíduos, descendentes daquele indivíduo, não carreguem o gene para aquela doença, então não vão apresentar aquela doença. Estão em curso testes clínicos para doenças como hemofilia, retinite pigmentosa e também leucemia. Apesar de a técnica obter resultados satisfatórios em laboratórios, ainda apresentam grandes limitações para a produção em larga escala. Então, por mais que a terapia gênica venha aí mostrando vários resultados positivos,
ainda há muitas limitações aí para poder fazer com que essa terapia seja mais popular, digamos assim. Meus bens, meus queridos e minhas queridas, nossa aula vai finalizando por aqui. Se cuidem, um cheiro, tchau, tchau, até a próxima. Tchauzinho.